Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade aos nossos aulões, venho agora trazer para vocês um que é extremamente importante, um que é extremamente especial aqui, que é sobre as funções. Ou seja, nesse aulão você vai encontrar tudo aquilo que você precisa saber sobre funções. Ou seja, você vai ver função injetora, função sobrejetora, bijetora, crescente, decrescente, inversa, composta, tudo aquilo que você precisa saber sobre funções você vai encontrar aqui de quebra, como sempre, os nossos exercícios. E aí, pessoal, o que acontece, né? É importante que você sempre se inscreva no canal, que você, caso você, é claro, não esteja inscrito, que você curta, comenta, compartilha, você sabe disso, porque isso é importante, faz com que o vídeo cada vez mais cresça e, obviamente, o canal do Mateca, o canal aqui do Professor Mateca, também cresça constantemente. Beleza, pessoal? É isso, então, bora lá trabalhar aqui com vocês. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre as funções é que ela tem que ter 3 elementos. Uma função ela só existe se ela tiver 3 elementos. Onde esses elementos são o quê? O que a gente chama de domínio, um contradomínio e uma regra, uma lei de formação. Se furar uma desses 3 elementos aqui, a gente não tem o que a gente chama de função. Então, por exemplo, a primeira coisa aqui a gente tem o seguinte, ó. Considere dois conjuntos que eu chamei aqui de A e B, nada impede deles serem iguais, tá? Mas no caso aqui, a única coisa que a gente tem que ter interessante é que eles sejam não vazios, ou seja, tem que ter alguém lá dentro deles. Uma função f, né? Vai de A em B, essa é a leitura, né? F de A em B é uma regra que diz como associar cada elemento do meu conjunto A em um único elemento no meu conjunto B, tá certo? Então eu pego um elemento aqui do meu conjunto A e associo a ele um único elemento no conjunto B. Essa palavrinha aqui, cada, que está destacada, significa que eu tenho que utilizar todos os elementos do conjunto A, isto é, não pode sobrar ninguém no conjunto A, tá bom? Então, essa é a primeira coisa importante, você tem que usar todos os elementos do meu conjunto A. E quando você utiliza ele, você tem que conseguir encontrar alguém lá no conjunto B associado a ele, tá bom? Então, é isso que a gente tem. O conjunto A a gente chama de domínio e o conjunto B a gente chama do quê? De contradomínio. Então, o conjunto A é o domínio da função, o conjunto B é o contradomínio da função. Algumas vezes, né, o domínio da função, ele simplesmente coloca uma letra D, aí no caso, como aqui é a função f, então coloca df, e o contradomínio da função um CD, e aí como a função é a função f, então um CD com índice f, tá bom? Só para deixar claro aqui, se caso no meio dos exercícios ou no meio da nossa teoria eu acabar utilizando essa notação, fique claro para você que eu estou falando do domínio da função e o contradomínio da função, tá bom? Então é isso que a gente tem. Primeira coisa, então, que é importante você saber é o seguinte, imagine só, então eu tenho lá um conjunto A que eu não sei, um conjunto B que eu também não sei. Ele pode ser infinito ou não, tá? Esses dois conjuntos. Aí eu tenho uma regra que associa os meus elementos de A com os elementos de B. Então, o que acontece? Quando eu pegar um X no meu conjunto A, eu tenho que encontrar alguém lá no conjunto B. Esse alguém a gente chama de Y. E aí é interessante, quando a gente está utilizando uma letra, né, um nome aqui específico para essa função, a gente vai denotar esse Y, por exemplo, como f de x. E essa leitura aqui, a gente fala que o f de x, que é o meu y, ele é o quê? Ele é a imagem de x pela função f, tá bom? Então, o que é o f de x? F de x, pessoal, é uma notação extremamente importante, onde essa notação ela vem nos dizer a imagem do elemento x. Se eu tivesse aqui uma função denotada por g, seria g de x. Se fosse h, seria h de x. Se fosse m, seria m de x, tá bom? Então, primeira coisa, o que é f de x? F de x é uma notação. Ele significa o resultado de uma correspondência, ele significa a imagem de um elemento, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu considerando aqui uma função f que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. Essa daqui, pessoal, quando a gente tem isso daqui que eu estou mostrando para vocês, isso daqui é a nossa regra da função, é a lei de formação. Ela vem nos dizer qual é o comportamento dos elementos da minha função. Ou seja, essa função ela pega um elemento x aqui desse domínio e ela faz isso daqui, essa manipulação. Ela multiplica por 2 e soma 1, tá bom? Então é isso que a gente tem. Aí nós dizemos que f de x é igual a 2x mais 1. Por exemplo, se eu quero saber o f do 1, a pergunta que está por trás dessa escrita é qual é a imagem do número 1, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então você vai, pega a sua função, a sua regra, a sua lei de formação e no lugar do x, que é aquilo que está dentro do parênteses, você vai substituir por 1, tá bom? Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1.
2 vezes 1 vai dar 2, 2 mais 1 é igual a quanto? 3. Então, esse 3 é a imagem do 1, tá bom? Então, 3 é a imagem do 1. Isso você pode fazer para qualquer número. Então, por exemplo, se você pegar o f de menos raiz de 3, o que vai acontecer? No lugar do x, na sua regra, você vai substituir por menos raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes menos raiz de 3 mais 1. 2 vezes menos raiz de 3, esse é um número racional, esse aqui é um número irracional. A gente não consegue deixar eles together aqui. Então, a gente vai escrever só assim, ó, menos 2 raiz de 3 mais 1. E esse cara aqui seria a imagem dessa minha função, desse meu elemento, tá bom? Então, é isso que a gente tem. É interessante você observar, que é sempre importante, e às vezes confunde a galera, que é o seguinte, se você, por exemplo, dentro do parênteses, coloca f, eu quero calcular o f de x mais 3. E aí, você às vezes confunde esse x com esse x aqui. Cara, você não pode confundir. Você tem que pensar que é o seguinte, a regra, ela associa o que está dentro do parênteses e você vai substituir em tudo aquilo que aparecer na sua função. Então, por exemplo, se aqui dentro do parênteses está o x mais 3, você vai vir na regra da sua função e no lugar dessa variável aqui, você vai colocar quem? X mais 3. Então, vai ser 2 vezes x mais 3, e aí, beleza, mais aquele 1 lá de fora. E isso aqui vai ficar 2x, aí mais 6, mais 1 lá de fora, ou seja, 2x mais quanto? Mais 7. Mais à frente a gente vai ver que esse tipo de operação que eu acabei fazendo é operações que estão ligadas a funções compostas. Ou seja, quando eu aplico uma função dentro da outra, me dá um resultado que é chamado de função composta. Tá bom? Então é isso que a gente tem. Poderia acontecer também no meu exercício ou na minha lei de formação, o contrário. Eu falo para você assim, ó, f de x é igual a 5. f de x é igual a 5. Qual é o valor de x? Aqui é interessante que eu te dei a imagem e estou te pedindo qual é o valor de x que tem o 5 como imagem. Então, a pergunta aqui é o contrária. E toda vez que você cair nesse problema, você precisa resolver o que a gente chama de uma equação. Então, claro que essa equação vai ser complexa conforme for a sua regra da função. Como é que a minha função ela é da forma 2x mais 1, você vai vir aqui no lugar do f de x e você vai colocar 2x mais 1. Então, 2x mais 1 igual a 5, pronto. Vou cair aqui, no caso, uma equação do primeiro grau. Pode ser do segundo, pode ser do terceiro, pode ser do que for, logaritmo, exponencial. Vamos torcer sempre que seja algo que a gente saiba calcular. Então, aqui ficaria 2x igual a 5 mais 5, traz para lá, menos 1 vai ficar 4. Então, significa que x é igual a quanto? 2. Ou seja, em outras palavras, o f do 2 é igual a 5. Então, eu posso te dar o x para você encontrar o y, ou eu posso te dar o y para você encontrar o x, tá bom? Gente, eu poderia terminar praticamente aqui 90% da aula de hoje só aqui no que eu falei para vocês do que é importante. Obviamente, é claro, sem pensar nos outros nomes que a gente tem, mas a essência que está em entender o comportamento de uma função é conseguir saber manipular o y e conseguir saber manipular o x. Esse x aqui, que é o cara que está aqui fora, né, ou dentro aqui do parênteses, se você preferir assim, a gente chama ele de variável independente, ou seja, ele não depende de ninguém. Já o meu resultado, que é o meu f de x, que muitas vezes, né, a gente denota aqui por y, então por isso que a gente pode escrever aqui, por exemplo, y igual a 2x mais 1. Então, se você for ver nessa expressão, a gente tem duas variáveis, o x e o y. O x é o que a gente chama de variável independente, já o y a gente chama de variável dependente, tá certo? Ou seja, a existência do y está ligada, está associada a um número x que você escolhe. Perfeito? Então, bora lá fazer mais uns dois exemplos. Vem comigo. Ó, aqui, pessoal, nós temos dois exemplos. No fim das contas, são duas definições que são importantes aqui, que é o seguinte. Se eu tiver uma função f que sai de um conjunto A e chega nele mesmo, tá certo? Então, f de A em A, uma função definida da seguinte maneira. Todo elemento x tem como resultado ele próprio. Então, por exemplo, se aqui fosse o conjunto dos números reais, o meu conjunto A, né? Então, eu poderia, por exemplo, falar que o f de 1 é igual a 1, o f de 7 é igual a 7, o f do π é igual a π. Esse tipo de função é chamada de função identidade, tá certo? Pensa na palavra idêntico, então ela sempre tem o mesmo resultado. Mais à frente, quando a gente for estudar as funções do primeiro grau, né, ou melhor dizendo, né, função afim, porque a função não possui grau, então até meio errado falar função do primeiro grau, função do segundo grau, porque a função não possui grau. Então, a função polinomial do primeiro grau, aí fica chique falar, ou simplesmente função afim.
esse aqui é um caso particular de uma função afim, beleza? Mas no caso aqui a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de função identidade. E aí, pessoal, pode acontecer de eu pegar aqui uma função f que sai de um conjunto A e chega no conjunto B, onde f de x dá sempre o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui, f de x não está variando, dá sempre a mesma coisa. Quando isso acontece, a gente está criando uma função chamada de função constante. Então, o que é uma função constante? É aquela função que dá sempre o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu poderia ter uma função que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais, onde eu defino ela por f de x igual a 7. Ou seja, se eu fosse calcular o f do 3, quanto que dá? 7. Se eu for calcular o f do menos 2, quanto que dá? 7. Isto é, independente do valor de x, ela dá sempre o mesmo resultado. Então, não há variação. Então, significa que ela é denominada de função constante. Essas nomenclaturas, esse tipo de coisa é sempre interessante mais à frente para você entender o gráfico desses tipos de funções. Principalmente para você ir construindo outras funções ou construindo argumentos para responder determinados exercícios. Beleza? Então, bora lá para uma outra definição que é de grande importância, que é o conjunto imagem de uma função. Bom, o conjunto imagem de uma função, pessoal, a grosso modo a gente poderia dizer assim, ele é o conjunto formado pelos resultados. Ou seja, quando eu tenho uma função que sai do conjunto A e chega no conjunto B, o conjunto imagem ele é formado pelos elementos que estão aonde? Sempre no conjunto B, ou seja, sempre no meu contradomínio. Então, o conjunto imagem ele é formado por todos os elementos que estão em B, tais que esses elementos vieram de alguém que estão aonde? Em A, tá bom? Então, por isso que nós dizemos que ele é o conjunto formado pelos resultados, porque eu pego ele e ele é a imagem de alguém. Então, por isso que a gente vai criar o conjunto chamado de conjunto imagem. Como eu já comentei para vocês, ele é formado pelos elementos que estão sempre no conjunto B, então a imagem da minha função é sempre um subconjunto do meu contradomínio. Então, o conjunto imagem, ele será sempre um subconjunto do meu contradomínio, beleza? Só para ficar claro aqui para vocês como é que a gente encontra a imagem, o conjunto imagem, ou melhor ainda, né? É sempre difícil encontrar o conjunto imagem de uma função, tá? A função tem que ser muito bonitinha, específica, para a gente encontrar o conjunto imagem dela, tá bem? Mas vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma função f, onde ela sai desse conjunto, ó, 0, 2 e 4, e chega no conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse cara aqui seria, por exemplo, o meu A, e esse cara aqui seria, por exemplo, o meu B, tá bom? Então, a gente pode denotar assim sem problema nenhum. Então, aqui, ó, vamos comigo aqui, ó. Eu tenho lá o conjunto A formado pelo 0, pelo 2, opa, coloquei aqui o 0 duas vezes, né? E depois pelo 4. E aí eu tenho o conjunto B, que é o maiorzão aqui. Ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então tem o conjunto A e o conjunto B. Aí nós temos uma regra, que eu chamei aqui de f, que pega os elementos de A e chega no conjunto B, onde ele falou que a regra é f de x igual a 2x. Então ela dobra o seu resultado, ela dobra o seu valor. Então, por exemplo, se eu pego aqui x igual a 0, então eu estou perguntando para você quem é o f de 0. 2 vezes 0 é igual a quanto? É igual a 0. Então, o 0 vai no 0. Então, a gente diz que o 0 é a imagem do próprio 0. Se eu pego aqui, por exemplo, o f de 2, ou seja, 2 vezes 2, quanto que dá isso aqui? Dá 4. Então, nós temos o quê? Que o 2 está associado com o 4. Então, nós dizemos que o 4 é a imagem do 2. Depois, aqui nós temos o f do 4. O f do 4, pessoal, ele vai dar quanto? 2 vezes 4, que é igual a quanto? Que é igual a 8. Então, o 4 está associado com 8. E acabou. Usei todo mundo aqui. O A é o meu domínio, o B é o meu contradomínio. Só que agora a gente tem um conjunto interessante, que é o f do Azão, né? Ou seja, que é o conjunto imagem da função f. Ele, pessoal, como eu disse para vocês, é o conjunto formado pelos resultados. Então, você vai olhar aqui no contradomínio, quais foram os resultados que a gente obteve? Eu obtive resultado 0, eu obtive resultado 4 e eu obtive resultado 8. Pronto, esse daqui é o meu conjunto imagem. Observe que ele está dentro do meu conjunto B. Daqui a pouco vai ser interessante a gente observar, né, qual é a característica daquelas funções onde não sobram elementos, ou seja, onde eu consigo utilizar todo mundo. Observe que eu não consegui utilizar todo mundo aqui, bom? Outra coisa que é importante, né, como eu disse para vocês, cada elemento só pode estar associado a um. Eu não posso, por exemplo, pegar um elemento daqui e sair duas flechinhas dele. Isso aí fura o fato, fura a nossa definição do que vem a ser função. Beleza? Então, primeira parte aqui da nossa aula completa, que é para entender as nomenclaturas da parte inicial da função. Agora a gente vai começar a trabalhar com função injetora, sobrejetora e bijetora. Beleza? Então, ó, vem comigo. Essa parte de função injetora, sobrejetora, que é o que a gente está utilizando aqui,
A maior aplicação dela é quando a gente conhecer as funções, ou seja, algumas funções específicas, que é a função do primeiro grau, né, como eu já disse para vocês, né, a função afim, ou ainda as funções do segundo grau, funções quadráticas, ou função exponencial, função logarítmica. Aí sim vocês vão ter algumas características mais interessantes se a função for injetora, sobrejetora ou até mesmo bijetora, tá bom? Então, é pré-requisito aqui para o que a gente vai estudar mais à frente, por isso que é importante já trazer agora para vocês. A grosso modo, a gente tem o seguinte, né? Uma função f que sai do conjunto A e chega no conjunto B, ela é dita injetora, certo? Ou injetiva, pode acontecer de você encontrar esse nome, quando elementos diferentes do conjunto A possuem resultados diferentes no conjunto B. Então, ó, elementos diferentes possuem resultados diferentes. Isso a gente diz que essa função ela é o quê? Injetora. Então, por exemplo, a grosso modo, né, ou melhor dizendo, formalmente dizendo, a gente diz o seguinte: para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto A, olha só, esse A de ponta cabeça significa na matemática para todo. Então, para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto A, se x1 for diferente de x2 e implicar em f de x1 diferente de f de x2, então a nossa função é chamada de função o quê? Injetora. Então, ó, elementos diferentes, obtivemos resultados diferentes. Então, esse tipo de função ela é função o quê? Injetora. Ou, equivalentemente, né, existe algo na matemática que a gente chama de contrapositiva. O que é a contrapositiva? Seria eu negar aonde eu quero. Negar isso daqui significa dizer que ela é igual. Então, seria f de x1 igual a f de x2, implicar, aí eu nego a minha, vamos dizer assim, a minha hipótese aqui. Então, seria o quê? x1 igual a x2, tá certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de contrapositiva. Então, uma função ela é injetora se você tiver um dos dois casos, ou seja, x1 diferente de x2 implicar f de x1 diferente de f de x2. Ou, equivalentemente, se f de x1 for igual a f de x2, então necessariamente x1 é igual a x2. Bom, qual que você vai utilizar para tentar justificar se uma função é injetora? Vai ficar muito a seu critério. Em geral, esse cara aqui de baixo, ele funciona mais que o cara aqui de cima, tá bem? Então, por exemplo, o que a gente está querendo dizer? Se eu tenho lá o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B, eu pego aqui, por exemplo, 3 elementos, aqui eu tenho 5 elementos, 4 elementos, vai. Aí, esse primeiro está associado com esse. Esse cara aqui está associado com esse cara aqui está associado com esse. Observe que elementos diferentes teve resultados diferentes. Se, por exemplo, eu pego o conjunto A e o conjunto B, aqui mesma coisa, 3 elementos, 4 elementos. Esse cara está associado com o primeiro, esse aqui também está associado com o segundo, e esse está associado com esse cara aqui. Observe que elementos diferentes tiveram o mesmo resultado. Isso aqui é característica de uma função que não é injetora, tá bom? Então, esta é injetora, essa não é injetora. Por quê? Elementos diferentes associou-se ao mesmo resultado. Beleza? Por exemplo aqui, né? Considere a função f de n que associa cada número natural em seu sucessor, que a gente chama aqui de f de n mais 1. Por exemplo, o f de n é igual a quem? A n mais 1. É isso que ele está nos dizendo. Essa função aqui, será que ela é injetora? Como é que eu poderia justificar ela? Observe o seguinte, o conjunto dos números naturais, a gente tem que elementos diferentes possuem sucessores diferentes. Por exemplo, se você pegar o número 5, qual é o sucessor do 5? O 6. Se você pegar o número 9, qual é o sucessor do 9? É o 10. Observe que se eu pegar elementos diferentes, ele vai possuir sucessores sempre diferentes, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, por exemplo, se eu pego lá f, imagine que n é diferente de m, beleza? Aí eu aplico a minha função. Então, f de n, quem é o f de n? N mais 1. Ou melhor dizendo, eu vou somar um dos dois lados aqui. Então, ficaria n mais 1 diferente de quem? De m mais 1. Imagine que aqui é uma balança, né? Você tem uma balança em desequilíbrio, beleza? N diferente de m. Então, uma balança tem 2 kg, a outra balança tem 5 kg. Se eu colocar 1 kg de cada lado, ela ainda vai continuar em desequilíbrio. E desequilíbrio para a gente significa o sinal de diferente. Então, por exemplo, n é diferente de m. Se eu adicionar um dos dois lados, eu ainda vou ter o quê? O meu diferente. Mas quem que é n mais 1? É o f de n. E quem é m mais 1? É o f de m. Ou seja, pessoal, elementos diferentes, tivemos resultados diferentes. Então, essa função sucessora aqui, ela é uma função injetora, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Seguinte, bora lá para mais um exemplo. Vem comigo.
aqui nós temos o seguinte, ó, seja f daquele conjunto, nesse grandão aqui, novamente, é uma função definida por f de x igual a x ao quadrado. Verifique se tal função ela é injetora. Por exemplo aqui, então, vamos lá. Essa parte inicial, né, às vezes, para você que já é um cara que está acostumado, pode ser bem boazinha, mas vamos lá, força aí, não me abandona, hein? 0, 1, 2, aí nós temos aqui o conjunto B, que é o gigantão aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, aqui essa função é a função quadrática, né? Ela pega um elemento e eleva ele ao quadrado. Então, se você for calcular o f do menos 2 ao quadrado dá 4. Então, o menos 2 está associado com quem? Com 4. F de menos 1, ou seja, menos 1 ao quadrado dá 1. O f do 0 dá 0, porque 0 ao quadrado é 0. O f do 1 também dá 1. E o f do 2 também dá 4. Usei todo mundo, beleza, sem problema nenhum. O conjunto imagem aqui dessa minha função, quem que ele é? Ele é o 0, ele é o 1 e ele é o 4, que foram os nossos resultados aqui que a gente obteve. Observe que eu tenho aqui, por exemplo, tanto o f do menos 2 quanto o f do 2 dando o mesmo resultado. Os dois carítias deram 4. Ou seja, o que isso significa? Ó, elementos diferentes possuíram imagens iguais. Elementos diferentes com o mesmo resultado, a função não é injetora, tá bom? Então, elementos diferentes possuem o mesmo resultado, pronto, furou, função não é injetora. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Quando um exercício te der para você verificar se a função é injetora ou não, a primeira coisa que você tentar fazer é verificar se ela não é injetora. Ou seja, busque contra-exemplo. O que é contra-exemplo? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. É mostrar um lugar que fura. Isso já é suficiente para você dizer que ela não é injetora. Porém, se você tiver que provar que ela é injetora, aí você tem que provar na raça. Beleza? Então, bora lá comigo. Depois que a gente já trabalha com as funções injetoras, a gente precisa conhecer as funções sobrejetoras. O que é uma função sobrejetora? É uma função f que sai do conjunto A e chega no conjunto B. Ela é dita sobrejetora ou ainda sobrejetiva quando, para qualquer elemento do meu conjunto B, né, que ficou y pertencente a y aqui, no caso aqui é B, perdão. Então, para qualquer elemento y pertencente a B, existe pelo menos um elemento x pertencente a tal que f de x é igual a y. Cara, eu não entendi nada que você falou, Walter. Além de você estar falando rápido, eu não consegui entender. Então, bora lá, calma aí. Ó, uma função f que sai do conjunto A e chega no conjunto B, ela é sobrejetora ou sobrejetiva quando qualquer elemento que você pegar no conjunto B, eu conseguir ele vir de alguém do conjunto A. A grosso modo é isso. Todo elemento do conjunto B está associado com alguém lá do conjunto A. Em outras palavras, a gente diz o seguinte, ó, não sobra elementos no meu conjunto B. É isso que a gente tem. Em outras palavras, não sobra elementos no meu conjunto B. Então, se eu conseguir usar todos os elementos do meu conjunto B, a gente tem uma função que a gente chama do quê? De sobrejetora. Ou seja, uma função, ela é sobrejetora, muitos livros trazem essa definição, que eu gosto também, é quando a imagem da nossa função f é igual a quem? Ao seu contradomínio. Então, quando a imagem for igual ao contradomínio, nós temos uma função sobrejetora. Então, o que é importante aqui você ter em mente? Quando a gente coloca aqui uma igualdade entre dois conjuntos, você sempre tem que lembrar que igualdade tem que duas coisas acontecer, né? O conjunto imagem está dentro do contradomínio e o contradomínio está dentro do conjunto imagem, certo? Porque dois conjuntos são iguais se eles possuírem os mesmos elementos. Esse aqui, lá do nosso primeiro slide, você já... Slide foi boa, né? Esse aqui, lá da nossa primeira folhinha, você já tinha isso como verdade, que eu disse para vocês, ó, o conjunto imagem está sempre dentro do contradomínio. O que não é verdade é esse aqui que a gente tem que verificar. Por exemplo, se você pegar lá o exemplo que eu fiz anteriormente, ó, por exemplo, o 7. O 7 não está associado com ninguém, então o 7 não está no meu conjunto imagem. Olha quanta galera sobrou aqui. Essa função aqui também não seria uma função sobrejetora. Por quê? Porque sobraram elementos. O 8 não está associado com ninguém, o 9 não está associado com ninguém, o 6 não está associado com ninguém. Então, aqui no caso, a gente não consegue uma função sobrejetora. As funções sobrejetoras, a gente até consegue criar elas, né? Então, por exemplo, se você pegar até mesmo a função do exercício anterior, né? Que era do conjunto A e chega no conjunto B. Digamos que o conjunto A, como eu disse para vocês, seja o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu conjunto B da seguinte forma, ele é o 0, ele é o 1 e ele é o 4. Ou seja, por quê?
E a regra da minha função, né? Lembra lá que a função tem que ter três coisas e eu vou pegar aqui a regra dela. F de x igual a x ao quadrado. Então, por exemplo, o quadrado do menos 2 é 4. O quadrado do 1 é 1. O quadrado do 0 é 0. O quadrado do 1 também é 1, que é o quadrado do menos 1, né? E o quadrado do 2 é 4. Observe que eu usei todo mundo, beleza. E aí, o mais importante é a gente olhar a imagem. Quem é a imagem da minha função? É o 0, 1 e 4, que nesse caso coincidiu com o conjunto B. Quando isso aconteceu, ou seja, não sobrou nenhum elemento, nós temos uma função que injetora. Pessoal, é sempre difícil, agora eu estou dizendo sempre, sobrejetora, perdão, falei injetora. É sempre difícil você provar que uma função é sobrejetora. Cara, não é fácil. Então, já vou dizendo para você, se você pegar aí um exercício que pede para você provar que uma função é sobrejetora, não é fácil. Principalmente você que está aí estudando para as provas militares, IME, ITA, adora você justificar que uma função é sobrejetora. Hoje a gente vai fazer um exercício de função sobrejetora, né, do ITA. É sempre difícil. Então, é sempre difícil você encontrar uma função sobrejetora. Beleza? Verificar que ela é sobrejetora. Então, o que a gente tem que ter? Uma função é sobrejetora se o contradomínio estiver no conjunto imagem. Ou seja, qualquer elemento para todo y que você pegar no conjunto B, tem que existir alguém. Então, existe um x pertencente ao A, tal que, esse E ao contrário aqui é o existe, tal que f de x é igual a esse y que você pegou. Se você conseguir fazer isso para todo mundo, então nós temos aí uma função sobrejetora. E aí, para a gente finalizar, nós temos uma função que, quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós temos então uma função o quê? Bijetora. Então, o que é uma função bijetora? É uma função que é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Nesse caso, ainda a gente diz que há uma correspondência, olha que chique, hein? Biunívoca do conjunto A e B, tá? É uma correspondência, vamos dizer assim, de 1 para 1. Todos os elementos daqui estão associados com esse, não sobra ninguém, todos os elementos de B foram associados com alguém no conjunto A. Então, nesse sentido, a gente tem uma função que a gente chama de função bijetora. Galileu, por exemplo, ele foi um dos caras, né, que mostrou, que justificou uma função curiosa. Você vai falar assim, nossa, Walter, que óbvio. Cara, mas pensa isso daí, né, em torno de 400, 500 anos atrás, pensar nesse jeito. Então, imagine que eu tenho a função que sai do conjunto dos números naturais e chega aqui no conjunto P. Onde esse P é o conjunto dos números pares, tá bom? Então, eu vou começar aqui, eu vou considerar os meus naturais a partir do 1, então eu vou pegar aqui os pares a partir do 2, aqui, por exemplo. 2, 4, 6, 8, 10, 2n e assim por diante, né? Todo número par, a gente consegue concluir que ele é múltiplo de 2. Essa função que sai do conjunto dos números naturais e chega nesse conjunto definida por f de n, né? Vou colocar aqui a letra n, f de n igual a 2n, ela é uma função bijetora. Ou seja, né, ela é injetora porque elementos diferentes possuem o quê? Resultados diferentes. Por exemplo, né, o f do 5 é igual a quanto? É igual a 10. O f do 6 é igual a quanto? É igual a 12. Nenhum natural, né, tem o seu dobro igual a outro número natural. Ou seja, o dobro do número 5 é diferente do dobro de qualquer outro número natural. Então, é isso que a gente tem. Por quê? Se eu pegar n diferente de m, o dobro de n será diferente do dobro de m. Ou seja, f de n diferente do f de m. Então, a função é injetora. Observe que todo número par está associado a um número natural, ou seja, qualquer número par que você pegar aqui, você consegue saber qual é o natural que foi nele. Basta você dividir por 2. Então, se você, por exemplo, pega lá no conjunto P aqui, 500 pertencente a P, observe o seguinte, que qual é o f de quem que dá 500, né? Ou seja, n teria que ser quem? 250. Então, todo elemento do conjunto P está associado a alguém no meu conjunto N, beleza? Então, quando isso acontecer, para todo mundo, a gente tem aqui uma função injetora e sobrejetora, consequentemente, uma função bijetora. Mais à frente vai ser importante a gente saber quando uma função é bijetora, principalmente para a gente encontrar a inversa dessa função, beleza? E aí, daqui a pouquinho, a gente traz o conceito de inversa. Ok, agora a gente vai entrar no outro ponto importante das funções, que é a falar um pouquinho sobre os gráficos dela, beleza? Então, vem comigo. Bem,
os exercícios muitas vezes ficam fáceis, né? Bem aspas aqui a minha palavra fácil, de serem resolvidos quando a gente consegue entender, quando a gente consegue prever aí o comportamento do gráfico de uma função. De verdade, os exercícios às vezes ficam bem mais simples quando a gente consegue olhar para o gráfico da função. Só que para falar de gráfico de função, aqui a gente vai fazer duas definições, né? A primeira coisa, a definição de um par ordenado. Ele é formado por dois elementos. O primeiro, que a gente chama de primeira coordenada, e o segundo, coordenada de um ponto P, tá certo? Então eu peguei um ponto P que tem essa característica. O x é chamado de primeira coordenada e o y é chamado de segunda coordenada. Daqui a pouquinho a gente vai ter nomes especiais, né, mais específicos ainda, tanto para o x quanto para o y, tá bom? Então, par ordenado, ele é um elemento, vamos dizer assim, formado por dois objetos, um x e um y. Isso é um par ordenado. É interessante e extremamente importante, você vai dizer que, nossa, meio óbvio, mas não. Se dois pares ordenados são iguais, ou seja, o par xy é igual ao par uv, então necessariamente x é igual a u e y é igual a quanto? É igual a v. Ou seja, a primeira entrada é igual à primeira entrada do outro par ordenado e a segunda entrada é igual à segunda entrada do outro par ordenado, tá bom? Então é isso que a gente tem. Agora, pessoal, o que a gente tem? Quando a gente considerar o conjunto formado por todos os pares ordenados, né? Então, se eu considero aqui dois conjuntos, né? Sejam A e B dois conjuntos. O conjunto formado por todos os pares ordenados da forma XY, onde o x está no A e o y está no B, esse conjunto a gente chama ele de produto cartesiano. Então, o que é o produto cartesiano? Ele é um conjunto formado por pares ordenados. Então, A, e a gente denota ele com um x aqui, né? O times, o A cartesiano B, ele é o quê? Ele é formado por todos os parzinhos xy, tais que o x está no A e o y está onde? No B. Por isso que é até a ideia interessante agora de a gente entender a palavra ordenado, né? Par, porque eu tenho dois elementos. Ordem, porque o primeiro elemento está aqui no primeiro conjunto e o segundo elemento está aqui nesse segundo conjunto. Então, se você inverter o B cartesiano A, você mudou totalmente os seus pares ordenados, tá bom? Você olhou para coisas diferentes. Então, A cartesiano B, ou produto cartesiano de A com B, ele é formado por todos os pares ordenados xy, onde o x necessariamente está em A e o y está em B. Então, por exemplo, se eu digo que 2, 3 pertence a A cartesiano B, então a conclusão que você tem que tirar disso é que o 2 está no conjunto A e o 3 está onde? No conjunto B, tá bom? Então é isso que a gente tem, tá beleza? Por exemplo, aqui, ó, represente graficamente o produto cartesiano do conjunto A igual a 1, 2 e o conjunto B igual a 2 e 5. Só para já, antes de a gente continuar aqui, existe um produto cartesiano de grande importância que é o R cartesiano R, que é o que a gente chama de R2, ou seja, é o plano cartesiano como você conhece, que é o eixo XY. Aí na vertical a gente deixa um eixo e na horizontal a gente deixa outro eixo, que é esse cara aqui é o X e isso aqui a gente chama de Y. Mas no fim das contas você tem R cartesiano R, ou seja, na horizontal o eixo X e na vertical é o eixo Y, R cartesiano R. São duas retas aqui infinitas, perpendiculares. Esse cara aqui é a origem, que no caso é o zero no eixo X e o zero no eixo Y. Positivo, negativo, negativo. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então isso aqui é o que a gente tem, que a gente pode tirar do nosso plano cartesiano tradicional, que é o R2, beleza? E aí quando eu falo represente graficamente, a ideia é a gente sempre pensar no plano cartesiano. Então aqui, ó, por exemplo, eu peguei aqui, imagine que eu tenho aqui o meu eixo Y, bem, beleza, né? O cara usa a régua e erra, né? Essa régua fina aqui também, que fase. E aqui nós temos quem? O eixo X. Então aqui o eixo X e aqui o eixo Y. No eixo X, eu considerei, né, por exemplo, aqui os elementos 1 e 2. 1 e 2. No eixo Y, eu vou considerar os elementos 2 e 5. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui em cima aqui, o 5, o 2 e o 5. Quando eu falo para a gente representar A cartesiano B, eu quero todos os pares ordenados possíveis. Por exemplo, o 1, ele pode ir com 2, ele pode ir com 5. Então, 1 com 2 e o 1 com 5. Aí depois eu vou para o próximo elemento que está no conjunto A, que é o 2. Aí o 2, pessoal, ele pode ir com 1 também, com 2, né, perdão, e ele pode ir com o 5.
E aí é interessante que quando você tem uma quantidade finita de elementos, a quantidade de elementos do cartesiano vai ser sempre o produto deles. Então, por exemplo, esse tinha 2 elementos, esse aqui também tinha 2. 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, como que a gente representa graficamente? O primeiro, ó, seria o parzinho 1 no eixo x, 2 no eixo y. Então, é esse ponto aqui. Depois, 1 e 5 é esse ponto aqui de cima. Depois, 2 e 2 e depois, por fim, aqui, 2 e 5. Então, representar graficamente seria só exibir esses 4 pontos. Esse caso aqui, a gente tem a representação do cartesiano de A com B. Muda totalmente a representação quando eu mudo o meu conjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu considerei o meu conjunto A como sendo o intervalo. Então, quando é intervalo, eu estou começando no 1, terminando no 2 e eu considero todos os números reais entre 1 e 2. E vai do 2 até o 5. Então, isso daqui, pessoal, para a gente, são 2 intervalos, né? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o eixo Y e se eu pegar aqui agora o eixo X, então, o que, que a gente tem? No eixo X, nós temos o intervalo 1, 2, então é como se eu pegasse aqui, ó, 1 até 2. E no eixo Y, nós temos aqui o intervalo de 2 até 5. Então, aqui seria o 2, aí 3, 4, 5. Então, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, o meu conjunto A eu vou representar aqui no eixo X, que seria do 1 até o 2, incluindo eles. Então, a gente até coloca uma bolinha fechada para dizer que eu estou incluindo os elementos. E nós temos o conjunto B, que vai do 2 até o 5, incluindo o 2 e incluindo o 5. Quando a gente for quando a gente for representar o cartesiano, a ideia é o seguinte, você pegar aqui, por exemplo, pontilhar a partir do 1, vai subindo e vai embora. Pontilha no 2 também. Depois, aqui na horizontal, você pontilha aqui no 2 e pontilha aqui no 5. Você vai ter, por exemplo, um retângulo. Essa seria a representação gráfica do A cartesiano B. Seria esse retângulo aqui. Então, esse cara aqui é o A cartesiano B, onde o A é definido dessa maneira e o B dessa daqui. Então, ou seja, o elemento que você está considerando como sendo seus conjuntos A e B mudam completamente aí a estrutura do seu plano cartesiano, tá bom? E o que, que isso tem a ver com gráfico de função? Porque gráfico de função, pessoal, ele é um exemplo específico, é um exemplo particular de um produto cartesiano, só que ele é um produto cartesiano bem específico, como eu já disse para vocês. Então, primeira coisa, vamos considerar f, uma função que sai do conjunto A e chega no conjunto B. O gráfico de uma função, ele é formado o quê, né? O gráfico, em geral, a gente utiliza a letra G, GF, aqui o gráfico da função f. Ele é formado por todos os pares ordenados x, y, tá certo? Pertencente ao cartesiano A cartesiano B, da maneira que você escreve a sua função, A cartesiano B, tal que o y é igual ao f do x. Aqui é uma representação de grande importância, né? Porque o meu par ordenado, para ele pertencer ao gráfico, a segunda entrada tem que ser a imagem da primeira. Então, toda vez que você tiver uma função e você criar um par ordenado, onde a segunda entrada é a imagem da primeira, você está criando o gráfico da função. É isso que você tem que ter em mente. Então, o que é o gráfico de uma função? Ele é o conjunto dos pares ordenados formado por quem? A segunda entrada é a imagem da primeira. Então, para você saber se um par ordenado pertence ou não ao gráfico de uma função, basta você fazer o seguinte, calcula a imagem desse elemento. Se bater com o carítia que está do lado, beleza, ele pertence ao gráfico, caso contrário, ele não pertenceria ao gráfico da nossa função. Por exemplo, aqui, ó, seja f uma função que vai sair do conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e chega no conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, onde f de x tem a seguinte regra, f de x igual a 2x. Represente o gráfico da minha função f. Aqui é importante você sempre ter em mente quem é a sua função, então não pode... Quem é a regra, quem é o domínio, quem é o contradomínio. Isso tudo, pessoal, são coisas sempre importantes de você saber. Então, por exemplo, aqui, ó, 0, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então, beleza. Aí depois aqui, o outro carítia, que é o meu eixo x. Em geral, como a gente sempre denota, né, o primeiro cara na horizontal e o segundo elemento aqui, né, o segundo conjunto sempre na vertical, tá certo? Então, é isso que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei
o meu conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. E o meu conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, aqui eu estou dizendo para vocês o seguinte, a regra pega o elemento e dobra ele. Então, por exemplo, o dobro do zero, o zero estaria associado com zero, né? Porque o f de zero é igual a zero. Então, aqui a gente cria o parzinho 0, f de zero, ou seja, 0, 0. Depois, eu precisaria olhar para o 1. Então, eu tenho que criar o parzinho 1, f de 1. Tá vendo? Como é que a gente vai criando o gráfico da função? 1, f de 1. Ou seja, 1 e 2 vezes 1, 2. Depois eu vou para o próximo. 2, f de 2. Então, ou seja, 2, aí o dobro do 2 é 4. Depois, 3, f de 3. Então, o que vai acontecer? Vai ser 3, o dobro do 3 é 6, e por fim aqui a gente tem o 4, f de 4. Então, ou seja, 4 e 8. Então, pessoal, o gráfico da função ela tem que ser criado a partir desse tipo de par ordenado que a gente pega. Elemento, imagem dele, elemento, imagem dele, elemento, imagem dele. E aí depois que você fizer isso, você pega esses pontos que você tomou, né? E vai representá-lo no plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui seria o 1 com 2. Depois nós temos o 2, que foi apresentado aqui com 4. Depois nós temos aqui o 3 com o 6, tá? Então o 3 está associado ao 6, então 3 associado ao 6, e depois o 4 está associado ao 8. Então, nesse caso, o gráfico da minha função é formado apenas por esses 4 pontos. Olha só que interessante. Então, o gráfico da minha função é formado apenas por esses 4 pontos. Agora, por exemplo, imagine que eu pegue essa mesma regra de função, só que eu começo no 0 até o 4 e ela chega do 0 até o 9. E aí, o que acontece? Eu estou pegando um intervalo, então agora eu não estou mais olhando só para o 1, 2, 3 e 4. Como é que eu tenho infinitos pontos, você não pode ter, não tem como você fazer isso que a gente fez para todos os pontos. Então a gente estima a ideia da continuidade da nossa função, ou seja, a ideia do seguinte, então se eu olhasse para todos os elementos daqui, é como se eu pegasse esses 4 pontos e olhasse para o segmento de reta, né, que passa por eles. Aí esse segmento de reta seria o quê? O gráfico dessa função se a gente for olhar para todos os elementos de 1 até 4. Porque agora eu olho, todo mundo vai ter o dobro, todo mundo vai ter o dobro, mesmo que ele seja um número irracional, tá bom? Então sempre eu consigo o dobro. E aí é interessante que o gráfico seria, então, esse cara aqui seria o gráfico da função f, se a gente considerar esse intervalo. E é interessante quando a gente tem o gráfico da função prontinho, porque eu, por exemplo, se eu descer o gráfico até o eixo x, esse cara aqui é o domínio da minha função. E quando eu pego os elementos do meu gráfico e vou até o eixo y, olha só que da hora, cara, você obtém um conjunto. Esse conjunto aqui é a imagem da minha função. Então, por exemplo, se você pega esse conjunto aqui, o conjunto imagem da nossa função f, ele vai do 2 até o 8, do 2 até o 8. Antes, na outra função que eu tinha definido, a imagem da minha função era aqueles resultados, ou seja, 0, 2, 4, então 0, 2, 4 e 8. Deixa eu fazer uma correção aqui, se você já deve estar acostumado, já viu aí onde eu errei, você vai falar, ufa, pensei que você não tinha percebido, Walter. No caso, a minha função começou no 0, né? Se ela começou no 0, então significa que depois o meu segmento de reta vai mudar todo, tá certo? Então ele vai acrescentar um pedacinho mais. Então a minha imagem agora começa aqui no 0, né? E o meu domínio também, tá certo? Então porque eu comecei aqui ó, no 0 até o 4 e depois do 0 até o 9. Então a minha imagem, nesse caso, fazendo aqui a correção, ela começa no 0 e vai até o 8. Mas tudo aquilo que eu falei ainda continua sendo a verdade, exceto o erro aqui que eu tinha cometido. Então, quando você tem o gráfico da função, se você projeta ele perpendicularmente, ou seja, a projeção ortogonal, ó que nome chique, no eixo x, você obtém o domínio. Quando você projeta no eixo y, você obtém o quê? O contradomínio. Se você for perceber, essa função ela aqui ela é injetora, porque elementos diferentes possuem resultados diferentes. Porém, essa função não é sobrejetora, porque ficou elementos de fora. Observe que no primeiro caso, o 9 não foi utilizado, mas todos os outros números ímpares. Se a gente for considerar agora na forma de intervalo,
todos esses elementos aqui ficaram de fora, então essa função não é sobrejetora. Um teste para você verificar se uma função é injetora é você fazer o teste da reta paralela ao eixo x. Se essa reta interceptar o gráfico em apenas um ponto, essa função será injetora, tá bom? Agora, por exemplo, se a gente for pegar uma função que é a função quadrática, que ela vai ter esse formato aqui mais ou menos, se você observar na hora que você faz o teste da reta aqui, né, paralela ao eixo x, eu tenho um único resultado para dois elementos. Então, elementos diferentes possuem o mesmo resultado. Então, esse tipo de função, esse tipo de característica não é de uma função que injetora, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Beleza. Aqui, ó, por exemplo, um gráfico de grande importância que a gente tem dentro da matemática. Aqui eu coloquei exemplo 3, porque o exemplo 2 seria olhar naquele do intervalo, tá? Eu já fiz todos num único exemplo, então por isso que eu já estou aqui no exemplo 3. Eu tenho aqui a função f de x igual a 1 sobre x. Essa função a gente chama de hipérbole simétrica, né? Ela é uma hipérbole, esse desenho aqui pra gente. No caso aqui eu peguei 1 sobre x, poderia ser 2 sobre x, 3 sobre x e assim por diante. O que é interessante você imaginar? Você está tendo uma divisão, obviamente o x não pode ser zero, então por isso que aqui o domínio tem um R com asterisco em cima, porque eu não estou incluindo zero, então tem até um buraquinho aqui. O eixo x e o eixo y a gente chama de assíntotas. O gráfico, né, ele tende a ficar cada vez mais próximo tanto do eixo y quanto do eixo x, tanto na parte positiva quanto nas partes negativas deles, tá bom? Então é isso que a gente tem. É interessante você entender o comportamento a partir da regra da função, porque ó, pensa assim, ó, você tem 1 sobre alguém. Se seu alguém, né, imagine um chocolate, você vai dividir por 1000 crianças. Cada criança vai receber um pedacinho pequeno. Então, quanto maior for o valor de x, menor é o valor de y. Por isso que o gráfico vai sempre diminuindo. Agora, se você pega, né, e divide por um número muito pequeno, o seu resultado é o quê? É muito grande. Então, você vai ter um valor aumentando. Isso daí é simétrico na parte negativa, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Beleza? Então, pessoal, é isso. Para a gente finalizar essa parte de gráfico de funções, eu venho trazer para vocês a variação do gráfico de uma função. Cara, isso daqui é muito importante para você na hora que você for resolver exercícios, principalmente exercícios de segunda fase, onde ele pede para você fazer o esboço de uma função, o esboço gráfico de uma função. E você entender o comportamento da função é muito importante porque às vezes você evita ficar fazendo um monte de conta à toa, bastando lembrar disso daqui que eu estou falando para você, que é o seguinte. Variação do gráfico de uma função, seja f uma função qualquer. Eu estou criando três tipos aqui, três variações dessa função f da seguinte maneira. Primeiro, eu adiciono um termo lá fora da minha função. Segundo, eu adiciono um termo dentro da regra da minha função, podemos assim dizer. E o terceiro termo, eu multiplico a minha função por um número negativo. O que a gente tem aqui? Bom, primeira coisa aqui, como é que a gente pode entender? Imagine só que eu tenho lá a minha função f. Então, eixo x e o eixo y, só para a gente entender o que está acontecendo. Essa função f, ela tem um gráfico. Então, digamos que aqui seja o gráfico dessa função f, beleza? Então, ela tem esse gráfico. Bom, o que acontece? Lembrando que f de x eu posso pensar que é o meu y. Quando eu falo f de x mais k, então, por exemplo, se o meu f de x tivesse dado 2, esse k é uma constante. O que ele vai fazer? Ele vai deslocar o meu gráfico para cima ou para baixo. Se o k for positivo, o gráfico vai para cima. Se o k for negativo, o gráfico vai para baixo. Por exemplo, imagine que eu tenho a minha função f de x igual a x. Se eu criar a função g de x igual a x mais 2, o que eu fiz? Eu peguei o gráfico da f e adicionei 2 unidades. Então, todos aqueles elementos, tipo, antes dava 2, passou a dar 4. Se antes dava 5, passou a ser 7. Ou seja, todo o meu gráfico sobe 2 unidades. Então, por exemplo, o que aconteceria em termos gráficos da função? É como se eu fizesse o seguinte, eu pego um valor aqui e o gráfico sobe. Esse número aqui que a gente tem seria, né, essa distância que eu subi aqui, seria o valor de k. E claro que se o meu k for negativo, né, eu tinha descido o meu desenho. Então, o que significa somar k a minha regra da minha função? É deslocar o gráfico na vertical. Se o k é positivo, eu subo. Se o k for negativo, eu desço. Beleza? Não vou escrever tudo isso aí, então se você está anotando, que eu espero que sim, lembre-se disso. Adicionar um elemento à minha função significa o seguinte, deslocamento para cima ou deslocamento para baixo. Quando a gente tem agora uma função e eu faço f de x mais k, a gente cria um deslocamento na horizontal. O que isso
significa? Então, por exemplo, então imagine só que eu pegue a minha função f, e aí o que eu faço? Eu pego essa minha função e faço isso daqui. Eu, ao invés de olhar aqui, eu olho um pouquinho ela para frente. Esse número que eu desloquei aqui, pessoal, ele é sempre o meu k, tá certo? Então, ele vai ser sempre o meu k. É interessante aqui a gente observar o seguinte, tá certo? Vem comigo aqui, ó. Por exemplo, se eu pego aqui um elemento x0, esse cara que está aqui na frente, ele seria aqui um x0, esse cara aqui seria o x0, quem? Mais o meu valor de k. O que você vai precisar saber de importante? Se o k for um número positivo, o deslocamento é para a esquerda. Se o k for um número negativo, o deslocamento é para a direita, tá bom? Então, k positivo, vou para a esquerda, k negativo, vou para a direita. Embora a gente ainda não tenha visto o gráfico de uma função, mas eu vou trazer essa função aqui, ó. Imagine que eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Essa função aqui, a gente sabe mais ou menos como é o gráfico dela. Se você não conhece, eu já estou te dizendo, mas se você já viu, ele tem esse comportamento. Esse seria o gráfico da minha função f de x igual a x ao quadrado. Por exemplo, se você pegar f de x igual a x mais 1 ao quadrado, e depois f de x igual a x menos 1 ao quadrado. Então, eu fiz aqui duas variações. Uma, eu adicionei 1, então k seria mais 1, e outra eu subtraí 1, então k seria menos 1. Pensa comigo, se a minha raiz, o meu zero da minha função aqui, o que é o zero de uma função? É aquele número que faz o resultado dar zero. Se você substituir o x por zero, dá zero, que seria esse ponto aqui. Aqui, pessoal, que número que dá zero aqui dentro? Seria o menos 1. Aqui, que número que dá zero aqui dentro? Seria o mais 1. Então, observe que aconteceria assim com o gráfico. Eu teria esse comportamento e eu teria este comportamento aqui. Esse comportamento aqui, pessoal, ele é o cara desta função aqui. Por quê? A raiz é 1, então eu desloquei para chegar no 1. Eu fui para a direita. Observe, então, o meu k negativo, eu vou para a direita. Já esse cara aqui é o comportamento dessa função. Porque como é que eu faço para zerar? Vou para o menos 1. Então, aqui eu vou deslocamento para a esquerda. Então, quando o meu k é positivo, eu vou para a esquerda. Beleza? Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, pelo menos essa primeira parte, depois eu vou fazer uma segunda parte sobre funções, eu trago aqui para vocês 2 exercícios, tá? Não muito, mas apenas 2 exercícios, mas são exercícios importantes. O que a gente tem? Esse primeiro é da Universidade Estadual do Maranhão, de 2017, ele fala o seguinte: acerca da função real definida por f de x igual a x quadrado dividido por x quadrado mais 1, assinale o que for correto. Aí ele fala aqui várias afirmativas. Vamos lá, uma a uma. Primeira coisa que a gente tem. Seguinte, afirmação 01, ele falou, a imagem de 1 por essa função é o próprio 1, ou seja, quem é o f de 1? Então, a imagem de 1, será que é o próprio 1? Vamos ver, se você substituir vai ficar 1 ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado mais 1, ou seja, isso daqui dá 1 sobre 2, que é diferente de 1. Então, essa afirmativa aqui ela é falsa, porque a imagem do 1 não é o próprio 1. Segundo, 02, essa função está definida para toda reta real. Quando ele faz esse tipo de pergunta, ele está te perguntando qual é o domínio da função. Lembre-se então, pessoal, que domínio significa condição de existência. Então ele está perguntando qual é a condição de existência dessa função. Existe alguma restrição para ela? Quando você tiver uma função que está na forma de fração, a única restrição que você tem que ter é que o denominador não pode ser zero. E aí no caso seguinte, eu tenho algum número ao quadrado que somado com 1 é igual a zero? Aí x ao quadrado teria que ser menos 1. E isso daqui não é possível na reta real, ou seja, não existe nenhum número ao quadrado cujo resultado é menos 1. Então, não tenho nenhuma restrição. Outra coisa que você poderia pensar, né? X ao quadrado é sempre um número positivo, somado com 1 ainda continuará sendo um número positivo. Ainda mais, né? Outra coisa importante. Ou seja, isso aqui não vai zerar nunca. Então, significa que eu consigo olhar para todos os números reais. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Essa função está definida para todo mundo, tá certo? Então, não existe restrição. Então, o domínio dessa função é todos os reais. Considerando o contradomínio dessa função como conjunto dos números reais, será que essa função ela é sobrejetora? Olha só. Então, aqui a gente teria uma função f que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. Então, esse cara aqui é o contradomínio. Ele está falando, ó, considerando, se a gente considerar, onde a minha função é f de x
igual a x ao quadrado dividido por x quadrado mais 1. Pessoal, aqui é importante o seguinte, como eu disse para vocês, se você consegue entender o comportamento dessa função, por exemplo, isso aqui é sempre um número positivo, isso aqui é sempre um número positivo. Então, o resultado dessa função, os elementos da imagem dessa função, são só números positivos. Ou seja, você não conseguiria, por exemplo, encontrar um x cujo resultado é o quê? É menos 1. Porque não tem nenhum número que você leva ao quadrado e depois divide por um número ao quadrado mais 1 que dê menos 1. Então, toda a galera negativa vai ficar de fora dessa função. Então, eu não vou conseguir atingir todo mundo do meu contradomínio. E se eu não atinjo todo mundo do meu contradomínio, essa função ela não é sobrejetora, tá certo? Porque eu deixo de atingir todos os números negativos, já que a minha função só possui imagens positivas. Então, essa função não é sobrejetora, tá certo? Então, nesse caso aqui, a afirmativa 0,4 ela é falsa. O valor mínimo que a função assume é 0 e ela ocorre para x igual a 0, que é a afirmativa aqui 0,8. Bom, o que a gente teria que pensar? Vem comigo aqui. Ó. Nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. O que é o valor mínimo? Seria o menor valor que essa função atinge. Por exemplo, como eu disse para vocês, essa função aqui só assume valores positivos, certo? Só valores maiores que 0. Será que ela assume valor igual a 0? Sim. Se você, por exemplo, substituir o f de 0, isso aqui daria 0 ao quadrado, que é 0, dividido por 0 mais 1, que vai dar 1. E 0 dividido por 1 é igual a 0. E isso aqui é o menor valor que ela assume. Então, esse cara aqui, ele é mínimo. É interessante aqui você observar que mesmo se você pegar um número negativo, né, se você pegar um número negativo, na hora que você substituir, ele vai se tornar um número positivo, ou seja, maior do que 0. Então, esse cara aqui é o menor valor que essa função assume. Então, essa afirmativa aqui, realmente, ela é verdadeira. Agora, para a gente finalizar, ele falou o seguinte, ó, no intervalo de 0 até mais infinito, essa função ela é crescente. O que a gente tem que fazer? Bom, se você observar na parte anterior de variação gráfica da minha função, lembra que tinha lá f de x, e aí nós olhávamos para a função g de x igual a menos a f de x. Eu não fiz lá de propósito porque a gente ia utilizar aqui nesse vídeo. Primeira coisa, o que significa o menos f de x? O menos f de x, pessoal, ele, vamos dizer assim, ele troca o sinal da minha função. Pô, se era 2, vira menos 2. Se era 5, vira menos 5. Então, é isso que ele faz. Ele é como se ele mexesse com uma reflexão, com a simetria da minha função. É isso que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, desse modo assim, ó. Se eu tivesse, então, a minha função com o seguinte gráfico, digamos que ele seja assim, o gráfico da f. Se eu pegar isso e olhar dessa maneira, esse é o gráfico da menos f, que no caso aqui eu chamei de g, tá bom? Então é isso que a gente tem. Bom, primeira coisa, vamos lá. Vamos tentar entender o que você está querendo dizer. Imagine que eu tivesse x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Eu quero olhar para o gráfico dessa função. Como é que você teria noção de como que é o gráfico dela? Ó, vem comigo aí que você vai gostar. Pensa comigo. Você concorda que x ao quadrado mais 1 menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa do que eu tinha? O que eu fiz? Eu só somei e tirei 1 no meu numerador. Para quê? Para não alterar o resultado. E quando eu faço isso, eu consigo abrir o meu denominador. Então, isso daqui é como se eu tivesse o seguinte, x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Aí nós temos aqui menos 1 sobre quem? X ao quadrado mais 1. Olha só, esse cara aqui vai dar 1, então a gente vai ter 1 menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, é isso que a gente tem, beleza? Então, esse seria o gráfico, a nossa ideia da nossa função. Ok, o que a gente precisaria entender sobre essa função? Vamos pensar na função 1 sobre x ao quadrado mais 1. Qual que é o comportamento dessa função? Se eu tivesse só a função 1 sobre x ao quadrado, o que você acha que é? Lembra lá, ó, vou fazer aqui um passo a passo para você entender o que a gente tem aqui, ó. Você lembra que eu tinha a função 1 sobre x? Ela seria esse comportamento. Se eu pegar essa função e olhar, essa aqui seria 1 sobre x. Se eu olhar, por exemplo, para a função 1 sobre x ao quadrado, o que você acha que vai acontecer? Essa parte negativa vai deixar de existir, porque todo número ao quadrado é positivo. Então, ela vai rebater, olhar para a simetria ali em cima. Então, o gráfico dessa função seria mais ou menos assim. Esse seria o gráfico, por exemplo, da função
1 sobre x ao quadrado. Bom, esse 1 aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai restringir, vamos dizer assim, essa infinitude aqui que a minha função iria. Então, o que, que vai acontecer? Se você, por exemplo, aqui, nessa função, você não conseguiria substituir o x por zero, porque ficaria 1 sobre zero ao quadrado, que dá 1 sobre zero. Por isso que a função, ela, vamos dizer assim, ela fica bem próxima do eixo y, mas não toca o eixo y. Já essa daqui, se você substituir o x por zero, vai dar 1 sobre o quê? Zero ao quadrado, mais 1 vai ficar 1 sobre 1. Então, o que, que vai acontecer? Essa função ela teria essa mesma ideia do comportamento, só que ela faria isso daqui. Ela passaria aqui no ponto 1. Então, essa é a diferença, né? Essa é a manipulação que a gente tem a respeito dessa função. Lembrando que ela teria um deslocamento, né? Isso daqui teria um deslocamento para a direita ou para a esquerda, se nesse caso você tivesse 1 sobre, entre parênteses, o x mais 1, por exemplo, aí sim ao quadrado. Beleza. Aí agora eu vou olhar para esse menos, que é onde eu comecei aqui a nossa aula. O que, que esse menos faz, né? Ele pega, ao invés de atingir 1, ele vai atingir o menos 1. Então, aí no caso, essa função ela vai ser rebatida aqui para baixo. Então, ela teria mais ou menos esse comportamento aqui, ó. E aí, beleza. Agora, a gente precisaria fazer o seguinte, somar esse 1. Lembra que esse 1 faz? Ele faz um deslocamento na vertical. Então, ela vai pegar esse gráfico e vai levar aqui para cima. Então, a gente teria isso daqui. E aí vai embora. Esse gráfico aqui seria o gráfico da função x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1, que é o gráfico da função que o exercício pede. E aí, o que, que ele falou para você? Ó, de 0 até mais infinito, essa função é crescente. Eu ainda não trouxe para vocês aqui o que vem a ser função crescente, vai ficar para o próximo vídeo nosso, porém, aqui já é importante, né, esse exercício aqui é bem completo, ele traz bastante coisa. O que é a ideia de ser função crescente? Observe que a partir do ponto que o meu x vai aumentando, o meu y vai aumentando. O gráfico ele vai indo desse comportamento. Esse é o comportamento de gráfico de uma função crescente. Se ele estivesse diminuindo assim, os seus valores de y, seria o comportamento de gráfico de uma função decrescente. Então, nesse caso aqui, realmente, essa função ela é crescente. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá fazer mais um exercício e a gente finaliza a nossa aula. Bom, pessoal, para a gente finalizar, então, aqui a nossa aula, né? Nossa aula, se eu fosse falar tudo hoje, a gente ia fazer um vídeo de 2h30 facilmente. Então, eu vou dividir em duas partes, né? Então, a gente finaliza a nossa aula nessa parte, nesse vídeo aqui. E depois, a gente continua na próxima segunda-feira, a segunda parte dessa parte, né, de funções que falta, né? A parte de crescente e decrescente, função par, função composta, função ímpar, e aí a gente finaliza, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu peguei um exercício do ITA de 2010, eu adaptei ele, coloquei o seguinte, ó, mostre que a função ela é bijetora. Então deixei o mais hard aqui para o final, que no caso para mostrar que essa função é bijetora, porque se você for ver, a gente praticamente trabalhou com esse tipo de ideia no vídeo de hoje, a ideia de funções injetora, bijetora, no caso aqui o conjunto imagem de uma função e assim por diante. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, para a gente mostrar que uma função ela é bijetora, a gente precisa mostrar que ela é injetora e sobrejetora. Para mostrar que a função é injetora, lembra lá, eu tenho que pegar x1 diferente de x2 e mostrar que implica que f de x1 é diferente de f de x2. Ou, equivalentemente, a gente pode mostrar que se f de x1 é igual a f de x2, então, necessariamente, o x1 tem que ser igual a quanto? Ao x2. Ou seja, se eu tiver uma função que tem dois elementos com a mesma imagem, então significa necessariamente, né, ou melhor dizendo, né, se eu tiver elementos com a mesma imagem, então necessariamente esses elementos têm que ser o quê? Iguais, tá bom? Então é a contrapositiva, como eu disse para vocês. Só que aqui eu não vou utilizar x1 e x2 para a gente justificar, eu vou utilizar xy. Então sejam xy, né, elementos quaisquer, tais que f de x é igual a f de y. Qual que é a ideia? Eu tenho que obter passos lógicos e mostrar e chegar que x é igual a y. Então, esse é o roteiro que a gente precisa fazer. Bom, quem é f de x? É 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x dividido por 2. Isso tem igual ao f de y, ou seja, 3 elevado a y menos 3 elevado a menos y também dividido por 2. Posso cancelar os denominadores, ou seja, mandar esse 2 aqui embora, tá? Como se eu estivesse multiplicando por 2 os dois lados. Então, a gente vai ter o seguinte, 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x igual a 3 elevado a y menos 3 elevado a
menos y, beleza? Meu 3 aqui ficou parecendo um z. Bom, agora vem a sacada do exercício, que não é nada fácil, tá? A estratégia aqui é o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei essa expressão aqui e multipliquei dos dois lados por 3 elevado a x mais y. Então, a gente tem aqui, ó, 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x vezes 3 elevado a x mais y, igual a 3 elevado a y menos 3 elevado a menos y, também aqui vezes quem? 3 elevado a x mais y, tá bom? Então, é isso que eu fiz. Bom, na hora que eu faço essa multiplicação, vocês vão ver que depois ela foi escolhida para funcionar, né? Mas é meio que a ideia de fazer o exercício de trás para frente, podemos assim dizer. Na hora que eu faço essa distributiva aqui, eu teria o seguinte, vai ficar 3 elevado a x, então vamos colocar aqui, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a x mais y. E aí aqui no caso vai ficar menos 3 elevado. Aqui na hora que eu fizer a multiplicação, ó, conserva a base e soma os expoentes. Esse menos x vai cancelar com esse mais x, então a gente vai sobrar com 3 elevado a y. Igual, aqui é a mesma coisa. Na hora que eu fizer essa multiplicação, a gente vai ter 3 elevado a y vezes 3 elevado a x mais y. E aí, no caso, na hora que eu fizer essa multiplicação, esse menos y cancela com esse mais y. Então, a gente vai ter menos 3 elevado a x. Ok. Vou pegar tudo isso daqui e vou passar para o primeiro membro. Então, a gente vai ter 3 elevado a x vezes 3 elevado a x mais y, menos 3 elevado a y, aí menos 3 elevado a y vezes 3 elevado a x mais y, e aí no caso aqui, esse menos 3x fica lá mais 3 elevado a x. Ok, observe agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar o 3 elevado a x mais y e vou colocar ele em evidência. Então, vou pegar aqui o 3 elevado a x mais y e vou colocar ele em evidência. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 elevado a x e vou colocar em evidência. Então, a gente vai ter 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a x mais y, mais esse 1 aqui. Então, vai ficar 3 elevado a x mais y, mais 1. Mesma coisa aqui, eu vou colocar o menos 3 elevado a y em evidência. Então, a gente vai ter o quê? Menos 3 elevado a y, que multiplicou o quê? O 1 daqui, né? Mais 3 elevado a x mais y. Então, a gente vai ter 3 elevado a x mais y, mais 1 também. Beleza. Só que aí, o que acontece? Isso igual a zero, tá bom? Então, aqui igual a zero. Bom, aqui agora eu posso colocar o 3 elevado a x mais y mais 1 em evidência, ou seja, essa parcela que está dentro do parênteses em evidência. Então, se eu colocar ela em evidência, fica 3 elevado a x mais y mais 1 vezes quem? 3 elevado a x menos 3 elevado a y, isso aqui é igual a zero. Agora, aqui o que acontece? A exponencial, pessoal, isso aqui, qualquer valor que você colocar aqui no expoente, isso aqui vai dar sempre um número maior que zero. Somado com 1 vai ser sempre maior que zero. Então, isso aqui é sempre diferente de zero. Bom, como aqui eu tenho um produto igual a zero, um dos dois teria que ser zero. Como esse é sempre diferente de zero, então o zero está aqui, ó. Então, 3 elevado a x menos 3 elevado a y é igual a zero. Passa para lá, então 3 elevado a x é igual a 3 elevado a y. Igualdade de potência. Se as bases são iguais, necessariamente os expoentes precisam ser iguais. Isso aqui, a gente vai ver lá na frente, isso acontece pelo fato da função exponencial ser uma função injetora. Depois a gente vai estudar mais a fundo as funções exponenciais. Isto é, eu saí de f de x igual a f de y e cheguei em x igual a y. Portanto, f é injetora, tá bom? Agora a gente precisa mostrar que essa função aqui, ela é sobrejetora. E para a gente mostrar que essa função, né, então vamos lá, f de x, ela é igual a 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x dividido por 2. A gente precisa mostrar que ela é sobrejetora. Lembra lá o que é mostrar que uma função é sobrejetora? Então, a gente tem uma função que sai do conjunto A e chega no conjunto B. A gente tem que pegar um elemento qualquer aqui e mostrar que ele é a imagem de alguém. Isso significa mostrar que essa função ela é sobrejetora. Então, a gente pega um y qualquer aqui. Então, seja y pertencente aos reais qualquer, né? Então, o que acontece? É tal que f de x é igual a y. Então, eu preciso encontrar um x que leva nele, tá certo? Então, é isso que a gente tem. Então, seja y pertencente aos reais qualquer, tal que
f de x é igual a esse y. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x dividido por 2 igual a quanto? Igual a y. Se eu conseguir isolar o x nessa expressão, eu consigo saber qual é o x que vai justamente nesse y que eu quero, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente tem. Bom, aqui eu vou multiplicar em cruz, então a gente vai ter 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x. Isso aqui é igual a quanto? A 2y. Aqui, esse menos x aqui é uma fração, então a gente tem 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a x igual a quanto? A 2y. Se eu tirar o MMC aqui, ou seja, multiplicar todo mundo por 3 elevado a x, a gente vai ter 3 elevado a x ao quadrado menos 1 igual a 2y vezes quem? 3 elevado a x. Vou pegar esse cara aqui e vou trazer para cá. Então, a gente vai ter 3 elevado a x ao quadrado. Aí, aqui, na hora que ele vem para cá, ele vem menos 2y vezes 3 elevado a x. E aí, aqui, no caso, menos 1 igual a 0. Aqui, pessoal, olha só que sacada da hora aqui. Eu vou chamar esse 3 elevado a x de um valor a, depois a gente volta. Porque na hora que eu faço isso, lembra que o meu objetivo é tentar isolar o x, achar o valor de x? Então, eu vou chamar esse cara aqui de a. Então, é como se eu tivesse a ao quadrado menos 2ya menos 1 igual a 0. Ou seja, eu tenho uma equação de segundo grau. Se eu aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, a gente vai ter que a é igual a menos 2y, como né, o menos b, então vai ficar 2y, mais ou menos b ao quadrado, então 4y ao quadrado, menos 4 vezes o a aqui, no caso, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar igual a quanto? A 2y, mais ou menos a raiz de 4y ao quadrado, mais 4 dividido por quem? Dividido por 2. Bom, aqui eu posso colocar o 4 em evidência, então isso aqui vai ficar 2y mais ou menos a raiz de 4 que multiplica quem? Y ao quadrado mais 1. E isso aqui, tudo dividido por 2. Esse 4 pode sair da raiz, então a gente vai ter o seguinte, que o a, né, por sua vez, é o 3 elevado a x, né? Então, 3 elevado a x é igual a 2y, mais ou menos, raiz quadrada do 4 é 2, então fica 2, raiz de y ao quadrado mais 1, tudo isso aqui dividido por 2. Posso cancelar os dois, então o que vai acontecer? 3 elevado a x, ele é igual a y, mais ou menos a raiz de y ao quadrado mais 1 dividido por 1, aí não preciso colocar. O interessante aqui é você perceber o seguinte, né? Eu teria duas possibilidades, né? Y mais a raiz de y ao quadrado mais 1 e y menos a raiz de y ao quadrado mais 1. Observe que se eu não tivesse esse cara aqui, a raiz quadrada de y seria o próprio y, beleza? Só que aí, no caso, a gente teria o quê? Aí seria y mais y, 2y, número positivo. A grande questão aqui é o seguinte, ó, se eu pego, por exemplo, aqui, esse cara aqui, daria 0, certo? Porque y menos 0, só que é y ao quadrado mais 1. Então, esse cara é maior do que y, então significa que isso aqui é um número negativo. Se é um número negativo, a exponencial aqui não pode ser negativa. Então, esse daqui não convém para a gente. Ou seja, pessoal, 3 elevado a x é igual a y mais a raiz de y ao quadrado mais 1. Lembra que eu queria encontrar o x? Eu vou aqui utilizar um recurso que a gente vai aprender mais lá na frente, então imagine que você já soubesse o logaritmo. Eu vou aplicar log dos dois lados. Se eu aplicar log dos dois lados, na base 3, a gente teria log de 3 elevado a x na base 3 igual ao log de quem? Dessa coisa feia, y mais a raiz de y ao quadrado mais 1, também na base 3. Aqui nós temos uma propriedade, esse cara aqui tombar, então a gente vai ter log de 3 na base 3, aí vai sobrar só o x, igual a quem? A log de quem? De y mais a raiz de y ao quadrado mais 1 na base 3. Então, resumindo a ópera aqui, o que a gente tem? Qualquer valor de y que você conseguir pegar no seu contradomínio, basta você escolher esse x, com essa característica. Então, por exemplo, só para vocês entenderem na prática o que isso significa. Lembra que eu tenho aqui uma função que sai dos números reais e chega aos números reais. Eu quero mostrar que ela é injetora e bejetora. Injetora ela é, né? Sobrejetora no caso. Mostrar que é sobrejetora, eu tenho que pegar um elemento aqui e mostrar que ele vem em alguém. Então, por exemplo, se eu pego y igual a 5, a pergunta que eu estou fazendo é qual é o f de x cujo resultado é 5?
O que a gente acabou de encontrar é que x é esse cara aqui, ó, com esse formato. Ou seja, x é o log de quem? De 5 mais a raiz de 5 ao quadrado mais 1, isso aqui na base 3. Esse é o y, esse é o x que dá o resultado igual a 5. Se você pega, por exemplo, aqui um outro valor de y, basta você colocar aqui. Então, por exemplo, eu olhei qualquer valor de y, eu consigo encontrar um x. Se qualquer valor de y eu consigo encontrar o x, então essa função ela é sobreditora. Isso só confirma o que eu falei para vocês, que verificar que uma função é sobreditora, se você não tiver o gráfico dela, é extremamente difícil. Isso aqui, essa sacada, né, que a gente já teve na injetividade, é muito difícil de a gente ter. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente finaliza aqui, então, o nosso aulão de hoje, um aulão pesado aí, principalmente, né? Não teve muitos exercícios, como você está acostumado, porém, você tem, por exemplo, os exercícios de maratona que a gente fez na sexta-feira passada, que eu deixo o card agora para vocês, onde lá vocês vão ver já exercícios que a gente fez dessa última parte. Beleza? Um grande abraço. Por favor, curta, comente, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!